No livro de Juízes, no capítulo 17, do versículo 1 a 6, tem uma história impressionante que mostra como uma família vai perdendo os princípios e se distanciando dos projetos de Deus. Está escrito o seguinte: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, este homem, Mica, possuía um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando eu navego pelas redes sociais, o que eu mais tenho visto ultimamente são pessoas postando vídeos dizendo ter conhecido Deus ou pertencido a alguma igreja, alguma comunidade e agora estão desviados, vamos dizer assim. Vejo frases dizendo: estou livre desse sistema opressor, eu fui pastor e agora sou ateu, eu fui diácono e agora eu sou um bandista, eu fui isso e agora sou aquilo. Parece que essas pessoas viviam reprimidas dentro da sua religiosidade e agora como se estivessem em uma represa e os muros dessa represa quebram e elas saem agora para uma vida totalmente oposta daquilo que um dia professavam. Saem inundando tudo, ou seja, saem experimentando de tudo. Essa é a situação do povo de Israel relatado aqui no livro de Juízes. A cada capítulo do livro, você vai ver que as pessoas faziam o que dava nas suas cabeças. Sem rei, cada um escolhe o caminho que quer trilhar, cada um fazia o que o coração mandava, cada um agia da maneira que achava que era certo. E quando você passeia pelas páginas do livro de Juízes, o que mais parece é um jornal policial, daqueles jornais antigos em que a gente brincava, dizendo que ao apertar esse jornal ele pingava sangue. É mais ou menos isso. Nós vamos ver um povo vivendo de maneira muito inescrupulosa. É estupro, é roubo, violência, idolatria. Acontece de tudo no meio de Israel. Um povo que um dia conheceu a Deus e presenciou toda espécie de milagres, agora vive longe dele completamente. Agora, voltando para a história que eu acabei de ler, veja bem a situação. Uma senhora chega em casa e percebe que havia sido roubada. E roubaram, não foi pouca coisa não. Era mais ou menos 1.100 ciclos, né? Cerca de 13 quilos, 15 quilos de prata. Era muito dinheiro. Com isso, ela profere uma maldição contra o ladrão, pois não sabia quem era e esperava que com isso a vida daquele larápio se transformasse num inferno. O que ela não imaginava é que o ladrão é o seu próprio filho. Ele ficou sabendo da maldição da mãe e talvez com medo resolveu se entregar. Ele diz para ela, né? A prata está comigo, eu a peguei. Imagina uma mãe pensando o que deve fazer, pois havia lançado uma maldição sobre o ladrão e agora, logo em seguida, ela diz assim: o Senhor abençoe, meu filho. Era uma forma de tentar quebrar a maldição que estava sobre o ladrão. Mas não para por aí. Ela pega essa prata e diz assim: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Essa mulher
faz uma consagração a Deus com um ídolo, coisa que Deus abomina. Tudo isso é um retrato de uma teologia caótica que estava no meio do povo de Israel. Agora pense comigo na situação dessa família. O filho rouba a própria mãe. A mãe, quando fica sabendo do roubo, ela não corrige o filho. Pelo contrário, vai passar a mão na cabeça dele. E em nenhum momento você vê por parte dela uma palavra de correção. Né? O que se vê é uma preocupação com o castigo divino que poderia vir, por causa da maldição que foi lançada. Quando essa mulher vai consagrar esse dinheiro a Deus, ela faz ídolos, mostrando um total desconhecimento do Senhor e do seu mandamento, que dizia para não ter imagens de escultura e nem se prostrar a essas imagens. Ela estava totalmente sem noção do que estava fazendo. Vamos aplicar isso para nós hoje. Quantas vezes dedicamos coisas a Deus que Ele jamais aceitaria? Sim, isso é muito sério. Muitas vezes dizemos ser o sonho de Deus, mas na verdade são os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas ambições, e colocamos diante do altar dele, dizendo ser dele. Queremos fazer dos nossos projetos pessoais os projetos dele, e queremos fazer dos nossos projetos o projeto dele. Não vai dar outra coisa, senão vai ser um desastre na certa. Aqui no texto de Juízes, a casa de Mica se torna uma casa de deuses. A idolatria sai do controle, e quando não obedecemos a Deus, as coisas acabam saindo do nosso controle. O que podemos notar na história de Mica é a destruição do projeto de Deus que se chama família. A família, ela tem recebido ataques do inimigo, e a imagem bíblica tem sido desconstruída de todas as formas. Há quem diga que família no modelo bíblico só existe em comercial de margarina. O alvo de ataques do sistema vem para cima da família. E o motivo de todo esse levante do inferno é que a família é a célula mãe da sociedade. Se uma família é forte, o ministério será forte. Um ministério forte terá uma igreja forte. E uma igreja forte vai gerar uma sociedade equilibrada que vive em harmonia e saudável. O contrário também é assustador. A maneira mais fácil de destruir um ministério e deixar a sociedade em um caos é desconstruir a família. E é muito triste quando vemos que, estatisticamente, por exemplo, o número de divórcios dentro de igrejas tem sido o mesmo que do mundo. Os cristãos precisam estarem atentos para isso. Estamos vivendo totalmente alheios ao que Deus tem nos ensinado. Precisamos nos levantar e impedir que nossos lares sejam como o de Mica, onde acontece de tudo um pouco, onde os mandamentos de Deus não são cumpridos e todo mundo acha isso normal. Só para nós pensarmos aqui, em que lugar de prioridade a palavra de Deus ocupa em nossas vidas? Hoje temos os ladrões do nosso lar, que roubam o nosso tempo e a nossa dedicação a Deus. Precisamos aprender mais das Escrituras e colocá-las em prática na nossa vida. E para terminar, eu pergunto, como vai a sua família? Já orou por ela hoje? Já orou por ela hoje? Receba essa palavra em nome de Jesus.